O valor que aparece como aposentadoria não é necessariamente o valor que fica com você. Essa é uma das crenças mais perigosas que um aposentado pode carregar. Muita gente olha o depósito do mês, reconhece um número parecido com o anterior e conclui que está tudo certo. Só que um desconto de R$ 27, outro de 49, uma parcela de 186, uma cobrança no cartão e um débito automático feito depois que o benefício entra na conta podem retirar centenas de reais sem produzir um susto imediato. O dinheiro não desaparece de uma vez. Ele vai saindo em pequenas partes, com nomes que parecem técnicos, abreviados ou familiares demais para despertar desconfiança. Quando a pessoa percebe, já se passaram 12, 24 ou 36 meses. Um desconto de R$ 45 durante 2 anos representa R$ 1.080. Um desconto de R$ 79 durante 3 anos representa R$ 2.844. E isso sem contar correção, juros, parcelas renovadas e cobranças que continuam mesmo depois de a pessoa acreditar que o contrato terminou. Preste atenção nisso. O perigo não está apenas no desconto grande que assusta. Muitas vezes, o prejuízo mais persistente é o desconto pequeno que consegue parecer normal. Eu passei décadas observando contratos bancários, regras previdenciárias, impostos, crédito e a forma como instituições organizam dados. Aprendi que a maioria das pessoas não perde dinheiro porque é irresponsável, perde porque recebe informações separadas. O banco explica uma parte, o INSS mostra outra, o aplicativo apresenta códigos, o atendente fala de protocolo. O contrato tem páginas que quase ninguém consegue ler com tranquilidade. E a pessoa comum, que trabalhou a vida inteira, precisa juntar essas peças sozinha. É aí que mora o risco. O sistema funciona por camadas. Primeiro, existe o valor bruto do benefício. Depois, vêm os descontos feitos antes do pagamento. Em seguida, aparece o valor líquido enviado pelo INSS. Depois que esse dinheiro chega ao banco, podem ocorrer débitos automáticos, tarifas, seguros, parcelas de empréstimo fora da folha, compras no cartão, transferências, PIX e retiradas. Se você olha apenas uma dessas camadas, pode não enxergar de onde o dinheiro está realmente saindo. Em 6 de janeiro de 2026, entrou em vigor a Lei nº 15.327. Essa lei proibiu descontos de mensalidades, contribuições e outros valores destinados a associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas diretamente nos benefícios administrados pelo INSS, mesmo quando existe autorização expressa do beneficiário. Isso muda completamente o jogo. Mas não significa que todo aposentado possa relaxar e deixar de conferir o extrato. Significa que uma porta específica foi fechada por lei. Outras portas continuam existindo. O consignado continua existindo. O cartão consignado continua produzindo descontos quando validamente contratado. O cartão consignado de benefício continua tendo regras próprias. Débitos feitos depois que o dinheiro chega à conta continuam podendo ocorrer. Tarifas bancárias continuam podendo aparecer de acordo com o pacote contratado. Seguros, assistências e serviços agregados podem continuar sendo cobrados quando existe contratação válida. E fraudes continuam tentando imitar procedimentos legítimos. A nova lei também estabeleceu que, quando houver desconto indevido de mensalidade associativa ou de pagamento de crédito consignado em benefício do INSS, o valor integral atualizado deve ser devolvido ao prejudicado, observados os procedimentos legais. A entidade ou instituição responsável pelo desconto indevido pode ser obrigada a restituir em até 30 dias contados da notificação da irregularidade ainda não comunicada ou da decisão administrativa definitiva que reconheça o desconto como indevido. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. A existência de um direito não coloca o dinheiro automaticamente na sua conta. Isso não é automático. É preciso identificar o desconto, reunir o extrato, registrar a contestação pelo canal adequado e acompanhar a resposta. Ninguém vai avisar você sobre cada tarifa bancária, cada seguro, cada parcela, cada reserva de margem ou cada débito ocorrido depois do crédito do benefício. Algumas situações geram avisos oficiais, outras dependem da sua conferência,
O problema se tornou tão grande que o governo criou um processo especial para descontos associativos feitos entre março de 2020 e março de 2025. Milhões de aposentados e pensionistas receberam notificações no meu INSS. Até o início de abril de 2026, mais de 3 bilhões de reais já haviam sido devolvidos a beneficiários atingidos por descontos indevidos. Esse número precisa ser entendido com calma. Ele não mostra apenas o tamanho de uma operação pública de ressarcimento. Ele mostra quanto dinheiro pode sair em parcelas pequenas quando milhões de pessoas deixam de reconhecer uma cobrança. O prazo especial para contestar aqueles descontos associativos terminou em 20 de junho de 2026. Como estamos depois dessa data, eu preciso ser muito claro. Não confie em mensagens dizendo que alguém pode reabrir o prazo mediante pagamento, taxa, cadastro externo ou envio de senha. O INSS não cobra para analisar esse tipo de situação. Quem contestou dentro do prazo e recebeu proposta de acordo precisa acompanhar os canais oficiais. Quem perdeu o prazo especial, identificou outro tipo de desconto ou encontrou uma cobrança posterior deve buscar orientação no próprio INSS, na instituição responsável, no consumidor.gov.br, no PROCON, na Defensoria ou com um profissional de confiança, conforme o caso. O fim de um prazo administrativo especial não transforma fraude em contrato legítimo, mas o caminho para reagir pode mudar. O primeiro alerta, portanto, é mais sério do que parece. Não basta perguntar quanto você recebe. É necessário saber quanto o INSS calculou, quanto descontou antes de pagar, quanto o banco recebeu, quanto o banco retirou depois e quanto você realmente utilizou. Pense em uma aposentada chamada Lúcia, de 68 anos, que recebe R$ 2.420 de benefício bruto. No extrato do INSS aparecem R$ 320 de empréstimo consignado e R$ 82 ligados a um cartão consignado. O valor líquido enviado para o banco cai para R$ 2.018. No dia seguinte, a conta registra R$ 39 de seguro, R$ 24,90 de pacote de serviços, R$ 150 de uma parcela de crédito pessoal e R$ 87 de uma assinatura que ela não lembra de ter contratado. Quando Lúcia olha apenas o depósito, acredita que o INSS reduziu sua aposentadoria. Quando olha apenas o aplicativo do banco, acha que todas as cobranças vieram do benefício. Nenhuma das duas conclusões está completa. Existem descontos na folha e débitos na conta. Eles parecem iguais porque diminuem o dinheiro disponível, mas juridicamente e operacionalmente são diferentes. Essa diferença decide onde você deve reclamar, quais documentos precisa guardar e quem tem obrigação de responder. Um desconto no extrato de pagamento do INSS exige conferir a rúbrica, o contrato e o histórico do benefício. Um débito automático na conta exige conferir autorização, favorecido e data de agendamento. Uma cobrança no cartão exige olhar a fatura completa e verificar se foi compra, saque, tarifa, seguro, anuidade, parcelamento ou pagamento mínimo. Um Pix exige conferir o nome do recebedor, o CPF ou CNPJ quando disponível, a instituição e o comprovante. Um empréstimo consignado exige verificar o extrato de empréstimos, o número do contrato, o banco, a parcela, o prazo e a margem. Misturar tudo em uma única reclamação faz a pessoa perder tempo e receber respostas genéricas. Observe como isso funciona nos bastidores. O INSS mantém dados do benefício e processa descontos permitidos dentro das regras. A instituição financeira registra contratos, autorizações, parcelas, débitos e movimentações. O Banco Central recebe informações do sistema financeiro e disponibiliza ao próprio cidadão relatórios como o de empréstimos e financiamentos, contas e relacionamentos e chaves Pix. A Receita Federal recebe informações agregadas de operações financeiras por obrigações como a e-financeira e cruza dados com declarações e outras bases. Birôs de crédito trabalham com histórico, inadimplência e comportamento de pagamento dentro das regras aplicáveis. Sistemas antifraude analisam horário, aparelho, localização aproximada, padrão de transação, valor, destinatário e velocidade das movimentações. Não existe um funcionário sentado olhando cada compra de um aposentado. Existe algo mais silencioso: sistemas comparando padrões em segundos.
Isso não significa que um Pix para um filho gere imposto automaticamente. Pix não é tributo e movimentação não é a mesma coisa que renda. Também não significa que qualquer valor diferente seja crime ou irregularidade. Significa que operações financeiras deixam registros e podem ser comparadas com outras informações quando existe motivo legal. O erro de muita gente é transformar duas ideias verdadeiras em uma conclusão falsa. É verdade que instituições monitoram operações para prevenir fraude, lavagem de dinheiro e riscos. É verdade que a Receita cruza informações. Mas é falso dizer que todo Pix é taxado ou que qualquer aposentado será punido por ajudar um familiar. O cuidado correto não é entrar em pânico. É manter origem, finalidade e documentação das movimentações importantes, especialmente quando os valores são altos, recorrentes ou incompatíveis com aquilo que a própria pessoa declara. A primeira grande revelação é esta: o desconto que mais prejudica nem sempre aparece com a palavra desconto. Ele pode aparecer como reserva de margem, amortização, pagamento mínimo, débito autorizado, tarifa, proteção, assistência, seguro, refinanciamento ou parcela. O sistema não organiza as informações para contar uma história simples. Ele organiza por produto, contrato, instituição e canal. Quem não reconstrói essa história pode passar anos pagando sem saber exatamente por quê. E antes de eu explicar como reconstruir essa história, existe uma armadilha ainda mais delicada: a diferença entre parar uma cobrança futura e recuperar aquilo que já saiu. Parar uma cobrança não significa receber de volta o que foi cobrado. Essa frase parece óbvia depois que alguém a explica, mas milhões de pessoas confundem as duas coisas. O cancelamento olha para o futuro. O ressarcimento olha para o passado. Em alguns casos, os dois pedidos podem ser feitos no mesmo canal. Em outros, são procedimentos separados. Uma aposentada liga para o banco, cancela um seguro de R$ 59 por mês e acredita que o assunto terminou. O desconto para no mês seguinte, mas os R$ 1.416 cobrados durante 2 anos não voltam automaticamente. Um pensionista pede o bloqueio do benefício para novos consignados e acha que os contratos antigos desaparecerão. Não desaparecem. O bloqueio impede novas operações conforme as regras, mas não apaga um empréstimo válido já contratado. Uma pessoa contesta uma compra no cartão e deixa de pagar a fatura inteira sem orientação. O resultado pode ser juros, cobrança e dificuldade para separar a parte legítima da parte contestada. Cada ação resolve uma parte diferente do problema. Eu sei o peso emocional disso. A pessoa trabalhou 40 anos, pagou contribuição, criou filhos, ajudou parentes, enfrentou inflação, desemprego e doença. Quando finalmente recebe a aposentadoria, esperava ao menos saber quanto teria disponível no mês. Em vez disso, abre o celular e encontra siglas. Recebe ligação oferecendo portabilidade. Chega mensagem dizendo que há dinheiro liberado. Aparece uma notificação de compra que ela não reconhece. O banco bloqueia uma operação por segurança, mas não explica com clareza. O aplicativo do governo pede reconhecimento facial. Um atendente diz que o problema é com a financeira. A financeira diz que o desconto é processado pelo INSS. O INSS orienta a procurar o consumidor.gov.br. E no meio desse caminho está uma pessoa assustada, segurando um comprovante, sem saber qual palavra usar para ser ouvida. Essa sensação de estar sendo observado e, ao mesmo tempo, não ser protegido é uma das maiores fontes de angústia financeira depois dos 60 anos. O sistema consegue detectar que um aparelho novo acessou a conta, mas nem sempre consegue impedir que alguém seja convencido a confirmar uma operação. Consegue registrar a data de um contrato, mas a vítima pode não lembrar em que tela tocou. Consegue calcular a margem consignável até os centavos, mas a pessoa pode não entender que 5% foram reservados para um cartão que ela quase nunca usou. Consegue enviar dezenas de páginas de contrato por e-mail, mas não garante que o consumidor compreendeu o custo total. O mecanismo é eficiente para registrar, nem sempre é eficiente para ensinar. Por isso, eu não trato o aposentado como criança e não digo que basta nunca usar tecnologia. A solução não é entregar toda a vida financeira para outra pessoa. Também não é desconfiar de tudo e guardar dinheiro em casa. A solução é criar controle simples, repetível e independente.
Quem está assistindo agora precisa entender que proteção financeira não é decorar leis. É saber reconhecer o que mudou, guardar a prova certa e agir no canal correto. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Um desconto de R$ 30 pesa mais para quem recebe um salário mínimo, mas uma contratação indevida de R$ 40.000 pode destruir a tranquilidade de alguém que recebe 8 ou 10 mil. A vulnerabilidade não desaparece com renda. Ela apenas muda de forma. A primeira regra prática começa no extrato de pagamento do INSS. Não confunda o extrato bancário com o extrato do benefício. No meu INSS, o extrato de pagamento mostra o valor do benefício e as rubricas que alteraram o valor antes do depósito. É possível abrir competências anteriores, não apenas o mês atual. Isso importa porque uma cobrança pode ter começado pequena, mudado de nome ou desaparecido depois de meses. Quando você compara apenas 2 meses, perde o desenho. Quando compara 12, enxerga padrão. Um desconto de R$ 34 que apareceu em março subiu para 37 em janeiro e parou em abril. Conta uma história diferente de uma parcela fixa de R$ 210 com prazo definido. Imagine Joaquim, 72 anos, aposentado por tempo de contribuição. Ele recebe R$ 3.160 brutos. Durante meses, o depósito líquido varia pouco e ele atribui a diferença a reajustes e imposto. Ao abrir os extratos de pagamento de janeiro de 2024 até maio de 2026, descobre 3 tipos de saída. Uma parcela consignada de R$ 280 com banco identificado. Uma reserva de margem de cartão no valor de R$ 104 e antigas mensalidades associativas de R$ 36,50. Os 3 descontos estavam no mesmo documento, mas não tinham a mesma natureza. A mensalidade associativa entrou no processo especial de contestação. O empréstimo exigia verificar se o contrato era reconhecido e qual era o saldo. A reserva de margem exigia descobrir se havia cartão, saque, fatura, limite utilizado e pagamento mínimo. Se Joaquim tivesse pedido apenas para cancelar tudo, receberia respostas diferentes e talvez concluísse que ninguém queria resolver. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O extrato é fotografia. Para compreender o problema, você precisa montar o filme. Fotografia mostra o que saiu naquele mês. Filme mostra quando começou, se o valor mudou, qual contrato está por trás, quanto já foi pago e o que ainda falta. É por isso que o extrato de empréstimos consignados é tão importante. Esse documento informa empréstimos que geram desconto no benefício, valores das parcelas, prazos e margem disponível. A pessoa que consulta apenas o saldo da conta não vê isso. A pessoa que consulta apenas a fatura do cartão também não vê. Você precisa solicitar. Isso não é automático. Quando o desconto não é reconhecido, o erro mais comum é falar apenas "tiraram dinheiro da minha aposentadoria". Essa frase é verdadeira, mas insuficiente para o sistema localizar o problema. Uma contestação mais forte identifica a competência, o valor, a rubrica, a instituição, o número do contrato quando existe e declara de forma objetiva que a contratação não é reconhecida. Também pede cópia integral do contrato, prova de liberação do dinheiro, identificação da conta de destino, registro de autenticação, biometria, endereço de internet, aparelho utilizado e gravação quando aplicável. Nem todo dado será entregue imediatamente e alguns dependem de procedimento específico. Mas pedir a base da contratação muda a conversa. Você deixa de discutir memória e passa a discutir prova. A segunda regra é compreender o novo bloqueio do consignado. A Lei 15.327 estabeleceu que os benefícios devem ficar bloqueados para operações de crédito consignado e que o desbloqueio exige autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário, autenticada por biometria, como reconhecimento facial ou impressão digital, além de assinatura eletrônica qualificada ou autenticação de múltiplos fatores, conforme a implementação aplicável. A lei também determinou que, depois de cada contratação, o benefício volte a ser bloqueado para novas operações, exigindo novo procedimento de desbloqueio, e proibiu contratação ou desbloqueio por procuração ou central telefônica. Isso foi desenhado para reduzir operações sem participação real do titular, mas preste atenção nisso. Biometria aumenta a segurança, porém não transforma qualquer operação em impossível de contestar.
Uma pessoa pode ser enganada sobre o que está autorizando. Pode acreditar que está fazendo prova de vida, atualizando o cadastro ou cancelando um contrato, quando na verdade está liberando uma operação. Pode ter o celular controlado por acesso remoto. Pode entregar o aparelho a alguém que conduz os passos. Pode sofrer pressão de familiar. Pode confirmar uma tela sem receber explicação clara do custo. A fraude moderna não tenta apenas roubar senha. Muitas vezes, tenta conseguir o consentimento da vítima por meio de mentira. O sistema vê uma autenticação válida. A vítima lembra de uma conversa enganosa. A investigação precisa reconstruir o contexto. Foi assim com Marta, 65 anos, que recebeu uma ligação de alguém dizendo representar o setor de segurança do banco. O homem sabia seu nome, parte do CPF e o valor aproximado do benefício. Disse que havia um empréstimo suspeito e que seria necessário fazer reconhecimento facial para cancelar. Marta abriu um link, posicionou o rosto e seguiu instruções. 2 dias depois, R$ 8.000 entraram na conta e saíram por transferências. No mês seguinte, começou uma parcela consignada. Para o sistema, havia biometria, crédito liberado e movimentação. Para Marta, havia fraude por engenharia social. O caminho não era apenas dizer que nunca recebeu dinheiro, porque o valor passou pela conta. Era demonstrar que a contratação e a transferência ocorreram dentro da mesma sequência fraudulenta, registrar o boletim, comunicar imediatamente às instituições, contestar o consignado e preservar mensagens, números e comprovantes. Muita gente apaga a conversa por vergonha. Não faça isso. Vergonha protege o golpista. Prova protege você. Tire capturas de tela. Anote horários. Salve o número do protocolo. Baixe o extrato em PDF. Guarde a notificação. Escreva o que aconteceu enquanto a memória está fresca. Se o celular foi comprometido, procure ajuda técnica segura e troque senhas a partir de outro aparelho confiável. Não envie documento para pessoas que oferecem recuperação garantida do dinheiro. Não pague taxa para liberar suposto ressarcimento. Ninguém vai avisar você sobre cada nova forma de golpe, mas os sinais se repetem: urgência, segredo, ameaça de bloqueio, promessa de dinheiro, pedido de senha, instalação de aplicativo, compartilhamento de tela ou transferência para conta segura. Conta segura de banco não é conta de desconhecido. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a outras pessoas que podem estar perdendo dinheiro sem perceber. Agora vem uma revelação que atinge até quem nunca sofreu fraude. A margem consignável pode estar ocupada sem que a pessoa sinta que recebeu um empréstimo tradicional. Para aposentados e pensionistas do regime geral, a legislação prevê limite global de até 45% do benefício para essas operações, dividido em até 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício. Esse limite não é recomendação de endividamento, é teto legal. Uma pessoa que compromete 45% da renda não está necessariamente segura só porque o desconto cabe na margem. Depois do consignado, ainda existem aluguel, alimentação, remédios, energia, plano de saúde e dívidas fora da folha. Pense em um benefício de R$ 3.000. 35% representam R$ 1.050. 5% representam R$ 150. Outros 5% representam mais 150. Em tese, até R$ 1.350 podem ficar vinculados às 3 modalidades. Restariam R$ 1.650 antes de qualquer débito bancário, cartão comum ou despesa de vida. Para uma pessoa que gasta R$ 600 com medicamentos e 800 com moradia, a conta já começa apertada. O banco avalia se existe margem. A família precisa avaliar se existe vida depois da margem. São perguntas diferentes. O cartão consignado é uma das áreas que mais confundem. Em um empréstimo comum, existe valor liberado, número de parcelas e data final mais fácil de visualizar. No cartão, parte da fatura pode ser descontada diretamente do benefício, dentro da reserva de margem. Se a fatura total não for quitada, o saldo pode continuar sujeito às condições do contrato e aos juros da modalidade. A pessoa vê um desconto mensal parecido, imagina que está pagando uma parcela com fim certo, mas pode estar cobrindo apenas uma parte do saldo. É preciso conferir faturas, saques,
compras, encargos, pagamento mínimo e saldo remanescente. A expressão desconto de cartão não conta tudo. Antônio recebeu R$ 1.800 por um saque associado a cartão consignado. Nunca recebeu o plástico, nunca fez compras e acreditou ter contratado um empréstimo de 24 parcelas. Durante 4 anos, viu valores mensais descontados. Quando procurou ajuda, descobriu que a operação estava estruturada como cartão, não como empréstimo parcelado tradicional. Isso não prova automaticamente irregularidade, porque depende da documentação e da informação dada na contratação. Mas mostra por que o nome do produto importa. Se o consumidor acreditava estar contratando uma coisa e recebeu outra, a qualidade da informação, a transparência e a prova de consentimento tornam-se centrais. O erro quase universal é olhar apenas o valor da parcela. O custo real depende da taxa, do prazo, dos seguros, das tarifas permitidas, do saldo refinanciado e do dinheiro novo efetivamente recebido. Uma proposta pode dizer: sua parcela aumenta só R$ 20 e você recebe 2.000 agora. Parece leve. Mas por trás disso pode haver quitação de contrato antigo, abertura de contrato novo e reinício de prazo. A pessoa que já pagou 40 parcelas pode voltar para 96. A prestação quase não muda. O tempo muda completamente. E é no tempo que o juro trabalha silenciosamente. A terceira regra, portanto, é nunca aceitar refinanciamento olhando apenas a parcela. Peça o saldo devedor do contrato antigo, o valor total usado para quitá-lo, o dinheiro líquido que entrará na sua conta, a taxa mensal, a taxa anual, o custo efetivo total, o número de parcelas e o valor total a pagar. O custo efetivo total é importante porque reúne juros e outros custos da operação. A taxa anunciada pode parecer baixa, mas o prazo longo transforma uma diferença pequena em muito dinheiro. Em março de 2025, o teto do empréstimo consignado do INSS havia sido elevado para 1,85% ao mês. O teto não significa que todos os bancos cobram o mesmo. O próprio Meu INSS passou a permitir comparação de taxas oferecidas. Por isso, mesmo quando a operação é necessária, ninguém deveria aceitar a primeira ligação como se fosse oportunidade única. Faça uma conta simples. Um contrato de R$ 10.000 por prazo longo pode terminar custando muitos milhares além do valor recebido. A parcela baixa cria conforto no presente, mas ocupa renda futura. Para quem tem 68 anos, um contrato de 96 meses acompanha a pessoa até os 76. Se houver refinanciamento no meio, pode acompanhar até depois dos 80. Isso não torna o consignado proibido ou sempre ruim. Em alguns casos, ele substitui dívida muito mais cara. O problema é usar crédito de longo prazo para cobrir déficit mensal permanente. Se todo mês faltam R$ 300 para despesas básicas, pegar R$ 5.000 apenas adia a falta. Quando o dinheiro acaba, a parcela permanece. É assim que famílias aparentemente organizadas entram numa engrenagem silenciosa. Primeiro surge uma emergência médica de R$ 2.000. Depois vem um consignado. Meses mais tarde, o reajuste do benefício abre pequena margem. O banco oferece refinanciamento. A pessoa recebe 1.500 líquidos. Usa para pagar cartão e ajudar um filho. O prazo recomeça. No ano seguinte, outra instituição oferece portabilidade com troco. A parcela cai R$ 5, mas o contrato se estende. Ninguém precisa agir de má fé para que o resultado seja ruim. Basta que cada decisão pareça suportável isoladamente. O prejuízo nasce da sequência. A quarta regra é separar desconto na folha de débito na conta. Quando o benefício entra no banco, começa um segundo ambiente. O Banco Central reconhece, em regra, o direito do cliente de cancelar a autorização de débito automático na instituição onde mantém a conta ou na instituição destinatária. Há particularidades para débitos ligados a operações de crédito ou arrendamento, e um débito não reconhecido deve ser tratado imediatamente. O ponto essencial é que a autorização de débito não deve ser entendida como autorização eterna para qualquer cobrança de qualquer valor. Você precisa identificar quem recebe, qual contrato sustenta a cobrança e como cancelar. Muitos aposentados mantêm a mesma conta por 20 ou 30 anos e acreditam que, por ser antiga, ela é gratuita.
Só que o banco pode ter migrado o pacote, oferecido cesta de serviços, incluído cartão, seguro ou assistência em algum atendimento. Existem serviços essenciais gratuitos para contas de depósito à vista dentro dos limites regulamentares, mas pacotes adicionais podem ser cobrados quando contratados. O erro é pagar R$ 25, R$ 40 ou R$ 60 por mês sem usar os serviços. R$ 40 por mês são R$ 480 por ano. Em 5 anos, R$ 2.400, sem considerar reajustes. Esse dinheiro pode parecer pequeno no extrato, mas paga meses de remédio. Não peça apenas "quero parar de pagar tarifa". Pergunte qual é o nome do pacote, quando foi contratado, quais serviços inclui e se é possível migrar para serviços essenciais ou para pacote mais barato adequado ao seu uso. Solicite protocolo. Depois confira o próximo extrato. Cancelamento verbal sem conferência é esperança, não controle. E lembre-se, migrar o pacote pode alterar quantidade de transferências, saques, extratos impressos ou outros serviços. O objetivo não é cancelar às cegas. É parar de pagar pelo que você não usa e entender o que ficará disponível. Há também seguros prestamistas, seguros de vida, proteção de cartão, assistência residencial, clube de benefícios e títulos de capitalização. Alguns são legítimos e úteis para determinadas pessoas. Outros são contratados sem compreensão suficiente ou mantidos por inércia. A pergunta correta não é: todo seguro é golpe. A pergunta correta é: eu reconheço este produto, recebi condições claras, sei quanto custa, quem está coberto, quais exclusões existem e ainda preciso dele. Cancelar um seguro importante sem avaliar cobertura pode deixar a família vulnerável. Manter 5 cobranças que ninguém entende também é risco. Proteção financeira exige leitura, não reação impulsiva. Considere o caso de Neide, aposentada de 69 anos. No extrato bancário, apareciam 3 cobranças mensais: R$ 29,90 por assistência, R$ 44 por seguro e R$ 18 por proteção de cartão. Ela reconhecia apenas o cartão. Ao pedir contratos, descobriu que a assistência havia sido incluída numa ligação de atualização de benefícios. O seguro estava ligado a um empréstimo antigo e a proteção do cartão havia sido aceita numa tela do aplicativo. O banco cancelou 2 cobranças futuras após análise. Para discutir valores anteriores, Neide precisou abrir pedidos específicos. Novamente, parar e recuperar eram coisas diferentes. Outra armadilha é o débito de parcela de crédito pessoal na conta depois que a margem consignável acaba ou quando o vínculo muda. O Banco Central informa que a instituição pode debitar parcelas em conta se houver autorização prévia por escrito ou meio eletrônico, normalmente incluída no contrato. A pessoa acredita que, por não ver mais a parcela no benefício, a dívida desapareceu. Então o dinheiro entra na conta e sai. Por isso, contrato de crédito precisa ser lido também na parte que trata de formas alternativas de pagamento, vencimento antecipado e débito em conta. Agora me diga nos comentários, você já encontrou algum desconto que não reconhecia no benefício, na conta ou no cartão, ou está conferindo isso pela primeira vez? A 5ª regra envolve PIX e golpes de falsa regularização. Depois que o escândalo dos descontos associativos ganhou atenção, criminosos passaram a usar o próprio medo do aposentado como isca. A mensagem diz que existe dinheiro a receber. O link imita o governo. A pessoa informa CPF, data de nascimento e senha. Em seguida, alguém liga dizendo que precisa validar a devolução. Pede reconhecimento facial, compartilhamento de tela ou um Pix de teste. O golpe se alimenta de um direito verdadeiro. O ressarcimento existiu, mas o intermediário é falso. O INSS informou repetidamente que não cobra taxa, não pede intermediário e não envia link por SMS ou mensagem para liberar ressarcimento. Canais oficiais incluem Meu, INSS, Central 135I, em etapas específicas, atendimento dos Correios. A adesão ao acordo não deve ser feita por desconhecido. O mesmo vale para o sistema de valores a receber do Banco Central. Consultas e resgates devem ocorrer no ambiente oficial. Quem promete antecipar valor esquecido mediante taxa está tentando transformar a ansiedade em pagamento. Quando um Pix fraudulento é feito, o tempo importa. O Banco Central orienta a comunicar o banco imediatamente
e solicitar análise pelo mecanismo especial de devolução quando a situação se enquadrar em fraude. O mecanismo não garante devolução porque depende da análise e da existência de saldo na conta recebedora, mas agir rápido aumenta a chance de bloqueio de recursos. Registre também boletim de ocorrência e preserve comprovantes. Se o banco não resolver, existem ouvidoria, Procon, consumidor.gov.br, reclamação ao Banco Central e via judicial, conforme o caso. Não espere 3 semanas para organizar a vergonha. Fraude financeira é corrida contra a dispersão do dinheiro, mas existe uma diferença importante entre fraude e arrependimento. O mecanismo especial de devolução não serve para desfazer Pix enviado corretamente a alguém porque a compra foi ruim, porque houve discussão ou porque você mudou de ideia. Também não serve para erro de digitação tratado como fraude sem prova. A precisão protege a credibilidade da reclamação. Diga exatamente o que aconteceu. Houve invasão da conta, engano, falsa central, coação, acesso remoto ou destinatário errado. Cada situação tem tratamento diferente. O golpe da falsa central costuma usar uma técnica psicológica poderosa. O criminoso pede que você confirme dados que ele já possui. Quando ele diz os 4 últimos números do cartão ou o nome do banco, você sente que está falando com alguém autorizado. Só que vazamentos, redes sociais, cadastros comerciais e tentativas anteriores podem fornecer informações suficientes para construir confiança. Banco verdadeiro não precisa que você transfira dinheiro para proteger dinheiro. Funcionário verdadeiro não deve pedir senha completa. Setor de segurança não manda instalar aplicativo de acesso remoto. E nenhum ressarcimento legítimo exige que você devolva uma parte para liberar o restante. Sérgio, 70 anos, recebeu mensagem dizendo que teria R$ 9.400 a receber por descontos antigos. A quantia parecia plausível, porque ele realmente tinha visto cobranças no benefício. O suposto atendente enviou uma tela com logotipo do governo e pediu R$ 197 de taxa processual. Depois pediu mais 580 para liberar correção monetária. Sérgio só parou quando o terceiro pagamento foi solicitado. O primeiro sinal não era o logotipo ruim. Era a cobrança para receber. Direitos previdenciários podem exigir requerimento, documento e espera. Não exigem Pix para conta de pessoa física desconhecida. A sexta regra é consultar o registrato e o extrato de empréstimos como instrumentos de auditoria pessoal. O registrato do Banco Central permite ao cidadão acessar relatórios sobre empréstimos e financiamentos, contas e relacionamentos, chaves Pix, cheques sem fundos, câmbio e outras informações. O relatório do Sistema de Informações de Crédito mostra dívidas com bancos e financeiras, saldo, tipo de operação e situação de pagamento dentro da forma e da data de atualização do sistema. Ele ajuda a descobrir crédito que você não reconhece, mas não substitui o contrato nem apresenta todas as movimentações em tempo real. Essa diferença de tempo importa. Uma operação feita ontem pode não aparecer imediatamente. Uma dívida quitada pode continuar no relatório até a atualização seguinte. Uma conta encerrada pode constar no histórico de relacionamento. O erro é olhar um relatório e concluir, sem contexto, que o banco está cobrando algo ativo. Use o documento como mapa. Depois, peça confirmação à instituição. Se surgir empréstimo desconhecido de R$ 12.000, não telefone para o número recebido por mensagem. Procure o canal oficial do banco, registre protocolo, peça contrato e conteste. Também verifique para onde o dinheiro foi liberado. O relatório de contas e relacionamentos é especialmente útil para quem suspeita que abriram conta em seu nome. Ele mostra instituições com as quais o CPF manteve relacionamento, não necessariamente saldo e movimentação detalhada. Se aparecer uma fintech que você nunca usou, isso merece apuração. Pode ser uma conta legítima esquecida, uma conta de pagamento aberta durante compra, uma instituição que mudou de nome ou fraude. Ninguém deve acusar sem verificar, mas ninguém deve ignorar. As chaves Pix também precisam de revisão. Um CPF pode estar vinculado a uma instituição antiga. Um telefone pode ter sido reciclado. Um e-mail pode estar cadastrado em conta que você não usa. Consultar e organizar chaves reduz confusão. Se uma chave desconhecida aparecer, procure a instituição e trate como incidente de segurança. A proteção mais forte não é ter 10 aplicativos. É saber exatamente quais contas e chaves estão ativas. A sétima regra é entender que score não é sentença moral.
O score de crédito é uma estimativa de risco baseada em informações e modelos. Pagar contas em dia ajuda, mas não existe uma fórmula única controlada pelo consumidor. Renda alta não garante score alto. Aposentadoria não garante aprovação. Movimentar muito dinheiro não significa ser bom pagador. E consultar o próprio score não deveria ser tratado como culpa. O perigo aparece quando alguém promete aumentar pontuação mediante pagamento, exclusão mágica de dívida legítima ou movimentações artificiais. Bancos também usam modelos próprios, além dos birôs. Eles analisam relacionamento, renda, endividamento, histórico, garantias e comportamento. Uma aposentada pode ter score bom e receber oferta ruim porque a instituição sabe que a parcela cabe na margem. Oferta disponível não é aprovação da sua vida financeira. É aprovação do risco para quem empresta. Essa diferença precisa ficar gravada. O banco pergunta se você consegue pagar. Você precisa perguntar o que deixará de fazer para pagar. Quando várias propostas chegam logo após o reajuste anual do benefício, não é coincidência econômica. O aumento nominal pode liberar margem. Sistemas identificam espaço para crédito e equipes comerciais disputam o cliente. O aposentado sente que ganhou poder de compra, mas parte do reajuste pode virar parcela antes de melhorar a alimentação ou remédio. Um benefício que sobe R$ 120 pode abrir pouco mais de R$ 40 de margem para empréstimo, dependendo da situação. Com prazo longo, essa pequena margem pode gerar novo crédito. O dinheiro recebido agora parece grande, a perda mensal futura parece pequena. É assim que o reajuste deixa de proteger contra a inflação e passa a financiar dívida. Existe ainda um ponto que precisa ser tratado sem boato. A Receita Federal recebe informações financeiras por sistemas como a E-Financeira e cruza dados com declarações, fontes pagadoras, investimentos, imóveis e outras bases. Isso não significa que o governo cobra imposto sobre cada PIX. Movimentação financeira não é automaticamente rendimento tributável. Transferir R$ 5.000 da sua conta de um banco para outra conta sua não cria renda nova. Receber devolução de empréstimo de familiar não é a mesma coisa que receber salário. Vender um bem, receber aluguel, prestar serviço, obter ganho de capital e receber doação têm naturezas diferentes e podem gerar obrigações diferentes. O problema surge quando a pessoa não consegue explicar a origem de valores relevantes ou declara uma realidade incompatível com o que efetivamente ocorreu. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para fiscalização porque recebe aposentadoria e tem renda comum. Só que cruzamento de dados não funciona por impressão pessoal. Ele compara informações. Um aposentado que recebe R$ 2.500 por mês e movimenta 150 mil no ano pode ter explicação perfeitamente legítima. Venda de carro, transferência entre contas, ajuda familiar, resgate de investimento ou indenização. Mas precisa guardar documentos. O erro não é movimentar. O erro é não separar comprovante de venda, contrato, recibo, declaração e origem. Quando uma notificação chega anos depois, a memória não substitui papel. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quem recebe pouco pode ser usado por terceiros para movimentar dinheiro e acreditar que está apenas emprestando a conta. Quem recebe mais pode misturar aluguel, atividade autônoma, investimentos e aposentadoria sem organizar os rendimentos. Em ambos os casos, a frase "o dinheiro não era meu" não resolve sozinha. Conta bancária não deve ser emprestada. Chave Pix não deve funcionar como passagem para dinheiro de desconhecido. Além do risco fiscal, existe risco criminal, bancário e patrimonial. A sensação de vigilância silenciosa precisa produzir disciplina, não paranoia. Instituições analisam padrões para cumprir regras e reduzir fraude. Você também deve analisar seus próprios padrões para reduzir perdas. Se todo mês a conta termina com valor R$ 100 menor, descubra por quê. Se uma parcela apareceu, identifique o contrato. Se uma transferência recorrente existe, confirme o destinatário. Se a fatura do cartão cresce mesmo sem compras novas, procure juros, parcelamento, anuidade e serviços. Se uma notificação de acesso surgiu em aparelho desconhecido, troque a senha e revise dispositivos. O sistema observa você. A proteção começa quando você também observa o sistema. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.
Agora chegamos ao ponto mais impactante. O verdadeiro risco invisível não é uma cobrança isolada. É a combinação de 3 documentos que quase ninguém coloca lado a lado. O extrato de pagamento do INSS mostra o que saiu antes do depósito. O extrato bancário mostra o que saiu depois do depósito. A fatura e os extratos de crédito mostram o que foi transformado em dívida futura. Enquanto esses documentos ficam separados, cada instituição enxerga apenas a própria engrenagem. Quando você os coloca na mesma sequência, aparece o caminho completo do dinheiro. Imagine o pagamento sendo processado de madrugada. O sistema calcula o benefício bruto de R$ 4.000. Retira R$ 900 de empréstimos consignados e R$ 200 ligados às reservas de cartão. Envia R$ 2.900 para a conta. Minutos depois, o banco compensa 350 de crédito pessoal autorizado em conta. No início da manhã, debita 49 de seguro e 35 de pacote. Durante o dia, uma assinatura cobra 79. No cartão, uma fatura de 600 não é paga integralmente e parte entra em parcelamento com juros. No fim, uma pessoa que acredita receber 4.000 dispõe de pouco mais de 2.000 antes de supermercado, farmácia e aluguel. Nenhum sistema individual mostra a frase "metade da sua renda está comprometida". A conclusão só aparece quando alguém soma. Essa é a engrenagem silenciosa. Cada desconto pode respeitar um contrato. Cada parcela pode caber numa margem. Cada débito pode ter uma autorização antiga. Cada cobrança pode parecer pequena. Mesmo assim, o conjunto pode destruir o orçamento. Legalidade individual não garante sustentabilidade financeira. E quando uma das peças é fraudulenta, ela se esconde no meio das peças legítimas. A pessoa vê 7 saídas e presume que todas são normais porque reconhece 4. O criminoso e a cobrança indevida sobrevivem na confusão. Eu recomendo um ritual mensal de 15 minutos. Não é uma lista complicada. É uma sequência. No dia em que o benefício for pago, anote o valor bruto informado no meu INSS, o total de descontos e o líquido. Depois, abra a conta bancária e veja o crédito recebido. O valor deve corresponder ao líquido, salvo situações específicas claramente identificadas. Em seguida, acompanhe as saídas das 48 horas seguintes. Muitos débitos automáticos ocorrem logo após a entrada do dinheiro. Depois abra a fatura do cartão e o extrato de empréstimos. Compare com o mês anterior. Qualquer nome novo, valor alterado ou parcela sem previsão deve ser investigado. Não espere o saldo ficar negativo. Não espere o banco ligar. Não espere um filho ter tempo. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para pedir explicação porque o valor é baixo. Qualquer cobrança não reconhecida merece identificação. Você não precisa acusar fraude no primeiro contato. Pode pedir descrição, contrato e autorização. Mas não aceite tarifa do sistema como resposta final. Sistema não contrata produto. Pessoas e instituições registram contratos. Crie também um arquivo simples, em papel ou digital, com comprovantes importantes. Guarde extratos mensais, contratos de empréstimos ativos, protocolos, faturas, documentos de compra e venda de bens, comprovantes de transferências grandes e registros de contestação. Não é necessário guardar cada cafezinho. É necessário preservar aquilo que explica mudanças relevantes no patrimônio e na renda. Um protocolo com data e horário pode valer mais do que 10 ligações sem registro. Quando ligar para uma instituição, não conte uma história de 20 minutos antes de dizer o problema. Comece com o fato objetivo. Informe que há uma cobrança de determinado valor em determinada data, com determinado nome, e que você não reconhece ou deseja esclarecer. Peça número de protocolo. Pergunte prazo de resposta. Confirme o canal para envio de documentos. Ao terminar, escreva o que foi prometido. Se houver negativa, peça a resposta por escrito. Isso não garante solução imediata, mas impede que o caso volte ao zero a cada atendimento. Se o problema for empréstimo consignado não reconhecido, o serviço oficial orienta a registrar a reclamação e o pedido de exclusão diretamente no portal do consumidor, além de conferir o extrato no meu INSS. Se o problema for necessidade de impedir novas contratações, existe o serviço de bloqueio do benefício. Se for desconto associativo histórico,
Consulte a situação no meu INSS e acompanhe eventual adesão ao acordo quando houver elegibilidade. Se for débito automático, procure o banco e a instituição favorecida. Se for Pix fraudulento, comunique imediatamente o banco e peça análise pelos mecanismos aplicáveis. Se for cobrança de cartão, conteste na administradora e acompanhe a fatura seguinte. O canal correto não é detalhe burocrático. É parte da proteção. Também existe um risco familiar que poucos querem discutir. Muitos golpes e contratações problemáticas acontecem com a ajuda de alguém próximo. Às vezes, o filho pega empréstimo usando a renda do pai com promessa de pagar. Às vezes, um neto usa cartão e esconde a fatura. Às vezes, um cuidador conhece a senha. Às vezes, o próprio aposentado entrega acesso porque tem dificuldade com o aplicativo. Não é necessário viver desconfiando da família. É necessário criar limites. Senha é pessoal. Biometria não deve ser feita sob pressa. Procuração deve ter finalidade clara e orientação jurídica quando envolver patrimônio. Extrato deve ser revisado por mais de uma pessoa apenas quando o titular concorda e mantém controle. A nova lei reforçou que contratação e desbloqueio de consignado não podem ocorrer por procuração ou central telefônica. Isso reconhece uma realidade. Operações de crédito exigem manifestação pessoal e específica. Mas proteção patrimonial vai além do consignado. Uma procuração ampla pode permitir movimentação bancária, venda de bem ou contratação em outros contextos, conforme seus termos. Não assine documento genérico porque alguém disse que é apenas para resolver o INSS. Leia os poderes. Peça cópia. Defina prazo. Procure orientação independente. Pense em Eduardo, 76 anos, que entregou uma procuração ao sobrinho para resolver um benefício atrasado. O texto permitia movimentar contas e contratar. Meses depois, surgiram saques e transferências. O banco apresentou a procuração. Eduardo acreditava que havia autorizado apenas consulta. O problema não começou no caixa eletrônico. Começou no documento que ele não leu. O inimigo não era necessariamente o banco ou o governo. Era a distância entre o que Eduardo pensou e o que o papel permitia. Outra proteção ignorada é a revisão dos limites no aplicativo bancário. Um aposentado que usa Pix de até R$ 500 não precisa manter limite de 20 mil durante a madrugada. Reduzir limites, cadastrar favorecidos, ativar notificações, usar biometria e manter o celular atualizado diminuem o tamanho potencial do prejuízo. Alguns bancos oferecem modos seguros, bloqueio temporário, limites por horário e proteção contra roubo. Configure antes da emergência. Segurança feita depois do golpe é reparação, não prevenção. Também separe o aparelho financeiro quando possível. Não instale aplicativos enviados por mensagem. Não entregue código recebido por SMS. Não compartilhe tela durante ligação. Não permita que desconhecido conduza seu rosto diante da câmera. Reconhecimento facial não é fotografia inocente. Pode ser chave de autorização. Quando uma pessoa disser que precisa de biometria para cancelar algo, encerre a conversa e abra você mesmo o aplicativo oficial ou vá à agência. O ponto mais duro é reconhecer que o dinheiro pode continuar saindo mesmo quando você acredita ter resolvido. Uma contestação pode ser negada. Um débito pode reaparecer com outro identificador. Um cartão pode continuar gerando encargos. Um refinanciamento pode quitar um contrato e abrir outro. Uma portabilidade pode reduzir taxa, mas incluir novo prazo ou dinheiro adicional. Por isso, toda solução precisa ser verificada no extrato seguinte. Confiança sem conferência é o espaço onde o prejuízo retorna. A portabilidade de crédito pode ser útil quando transfere uma dívida para instituição com condição melhor, preservando o saldo e reduzindo o custo. Mas a palavra portabilidade é usada em ligações comerciais para operações que também envolvem refinanciamento e liberação de troco. Peça a proposta formal. Compare saldo devedor antes e depois. Verifique quantas parcelas faltavam e quantas passarão a existir. Se a taxa cai, mas o prazo dobra, a parcela pode diminuir sem que o custo total melhore. Isso é matemática, não opinião. A inflação agrava tudo porque reduz o que sobra. Um desconto fixo de R$ 300 parece igual durante anos, mas remédios, alimentos, condomínio e energia sobem. A renda líquida perde espaço.
O aposentado começa cortando o lazer. Depois corta a qualidade da alimentação. Depois atrasa a conta. Por fim, contrata novo crédito para sustentar despesas básicas. É por isso que a revisão de descontos não é apenas caça à fraude. É gestão de sobrevivência financeira. Não se deixe humilhar pela frase "o senhor assinou". Assinatura importa, mas informação clara também importa. Não se deixe convencer pela frase "está no sistema". Registro importa, mas pode ser contestado quando não corresponde à realidade. Ao mesmo tempo, não trate todo o contrato como fraude só porque ficou caro. A força de uma reclamação está na precisão. Diga o que não reconhece, o que não foi explicado, qual valor diverge e qual prova você solicita. Este conteúdo é educativo e não substitui orientação financeira, jurídica, previdenciária ou contábil profissional. Casos concretos dependem de documentos, datas, contratos e circunstâncias pessoais. Mas existe uma atitude que serve para todos. Não delegue completamente a compreensão do seu próprio dinheiro. Você pode pedir ajuda sem entregar controle. Pode consultar especialistas sem assinar na hora. Pode ouvir o banco sem aceitar a proposta. Pode receber uma notificação sem clicar no link. Pode conferir antes de confiar. Eu falo diretamente com quem trabalhou a vida inteira e sente que o dinheiro está evaporando. Você não é incapaz porque não entende uma sigla. A linguagem foi construída para o sistema, não para a sua rotina. Mas a partir do momento em que você separa benefício, conta e crédito, o nevoeiro começa a desaparecer. O desconto deixa de ser um mistério e vira um fato com data, valor, origem e responsável. É assim que a proteção começa. Ainda dá tempo de corrigir hábitos. Ainda dá tempo de bloquear novas operações quando não pretende contratar. Ainda dá tempo de revisar os últimos meses, cancelar serviços desnecessários, questionar cobranças não reconhecidas, reorganizar limites, guardar provas e conversar com a família. Talvez nem todo o valor possa ser recuperado. Talvez alguns contratos sejam legítimos. Talvez seja necessário procurar apoio profissional. Mas continuar sem olhar quase sempre custa mais. Faça a conferência no próximo pagamento. Não espere janeiro. Não espere reajuste. Não espere uma nova lei. Abra o extrato do INSS, o extrato do banco, a fatura e o relatório de empréstimos. Coloque os valores na mesma folha. O que você não reconhecer, investigue. O que você reconhece, avalie se ainda faz sentido. O que estiver correto, registre. O que estiver errado, conteste pelo canal oficial. Ninguém vai avisar você sobre isso em cada mês. Você precisa solicitar, conferir e acompanhar. E compartilhe este vídeo com seus irmãos, seus pais, seus vizinhos e aquele amigo que sempre diz que não gosta de mexer em aplicativo. Compartilhar esta informação não é espalhar medo. É ajudar alguém a perceber um desconto antes que ele consuma anos de economia. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de pessoas e que quase ninguém está observando. Proteção financeira começa quando a informação chega antes do prejuízo.